Glória a Deus. Você pode abrir a palavra do Senhor Jesus no livro do profeta Zacarias. Pastor, existe esse livro? Existe, meu irmão. Antes de Malaquias, tá? Antes de Malaquias, você vai ver esse profeta usado por Deus. Livro do profeta Malaquias. Antes de nós passarmos a palavra do Senhor, desculpa, Zacarias, a igreja está atenta, hein? Aí, gostei. Antes de passar a palavra, eu quero, falar para vocês que hoje nós somos, todo mundo nos conhece como a igreja casa, mas somos a igreja do Nazareno, a casa. Somos uma igreja histórica, carregamos uma mensagem de santidade. A nossa essência não é de divisão, a nossa essência não é de brigas e contendas, pelo contrário, a igreja do Nazareno, ela é um ajuntamento de denominações, e hoje nós completamos 116 anos, tá, de existência com a mesma mensagem de santidade ao Senhor. Amo ao Senhor Jesus em primeiro lugar, mas eu sou grato a essa igreja, tá, que me abriu as portas para poder pregar o Evangelho do Senhor. Então eu quero dizer para você que faz parte dessa igreja, que nós somos uma igreja séria. Você que está nos visitando, tenha certeza que nós somos uma igreja que carrega em sua essência os marcos do Evangelho. Então tranquilize o seu coração, você está no lugar certo, ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Vou ler na Nova Almeida atualizada, então acompanhe aí na sua versão, tá certo? Vamos ler esses 10 versículos e a gente vai ver aquilo que Jesus vai fazer e como ele vai terminar esse culto aqui. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que
Queridos, voltando um pouco, nós estamos numa série de mensagens chamada Santidade. Diga comigo, santidade. O povo de Deus precisa entender o que é santidade. Precisamos entender o que é santidade, queridos. Um dos conflitos, eu já falei aqui quando eu comecei a ler a Bíblia e vi que a Bíblia me chamava de santo, eu entendi, isso não é comigo, porque eu olhava para os meus pecados, para as minhas iniquidades e dizia, isso não pode acontecer. Mas, queridos, Deus quer trocar as suas vestes nessa noite e colocar umas vestes limpas, porque você é um povo de propriedade do Senhor. Amém ou não amém? Deus quer trocar as tuas vestes nessa noite, trocar e colocar vestes de santidade, vestes limpas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Eu preciso dos meus intercessores aí para poder ministrar, tá? Irmãos, na semana passada nós falamos da vida de um homem chamado Moisés, que teve um encontro com o Senhor. Ele viu a sarça pegando fogo, mas não se consumia. E na semana passada nós entendemos que nós servimos a um Deus santo. Nós servimos a um Deus que Ele, em sua natureza, os anjos, na linguagem do céu, na linguagem dos céus, que os céus transmitem uma linguagem de adoração, eles transmitem dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E nós servimos a esse Deus que é santo. E aqui nós queremos transmitir para você que você entendeu que Deus é santo, mas nós olhamos para nós e dizemos: como é que eu posso servir a esse Deus? Como é que nós podemos servir a esse Deus santo? E Ele parece que está tão distante. E eu como é que fico? Mas o nome do Senhor diz que quando o menino profetizado por Isaías, dizendo que a virgem ficaria grávida, diz que o nome dele seria Emanuel, o Deus conosco. Esse Deus conosco que habita em nós. Ele habita em nós no templo. E Ele não habita em qualquer casa. Ele habita naqueles que estão em construção. Ele habita naqueles que estão disponíveis para viver uma vida de santidade. E queridos, por que, pastor, falar de Zacarias? Queridos, o profeta Zacarias, ele viveu numa época em que o povo estava voltando do exílio para a cidade de Jerusalém. Ageu estava lá profetizando sobre a reconstrução do templo. Os muros já estavam lá sendo construídos, mas precisaria acontecer uma reforma no templo, na casa do Senhor. E conjecturando conosco, queridos, é muito lindo aquilo que nós estamos vivendo aqui. Deus está fazendo algo extraordinário em nosso meio. Mas nós que somos esse templo, precisamos ser reconstruídos. Nós que somos o povo de Deus, precisamos ser reconstruídos, precisamos ser transformados. E quando Deus começa a usar a vida do profeta Zacarias, ele começa a dizer: olha só, está acontecendo uma reforma muito grande, mas tem algo de errado que está acontecendo no templo. O que é isso, pastor? Esse algo errado. Irmãos, o sacerdócio, o sumo sacerdote, não havia uma graduação maior do que o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o responsável por tudo que acontecia dentro do templo. E queridos, eu aprendi no meu seminário teológico que quando tem um púlpito forte, queridos, que púlpito forte é esse, pastor? Onde tem a revelação da palavra de Deus. E aqueles que estão falando, irmãos, tem menos gabinete. Uma sociedade é transformada, há menos pecado. Mas o que Deus está falando através da sua palavra é que aquele sumo sacerdote não estava de acordo com como deveria estar. Nem ele, nem aqueles que estavam ao seu redor. Querido, se você gosta e ama a palavra do Senhor, se você ainda não despertou essa fome, eu te encorajo a você
ler e você buscar mais entendimento da palavra do Senhor. Quando nós vemos essa reforma acontecer no templo, nós vemos que os sacerdotes que não deveriam ter um relacionamento com mulheres estrangeiras, eles se relacionavam e tiveram filhos. Esdras manda todo mundo embora. Então estava acontecendo algo de extraordinário. Algo precisava de uma reforma. Precisava acontecer o extraordinário de Deus, não apenas em uma construção, queridos, de paredes, mas uma reforma na vida do sacerdócio. Pastor, você está falando de você mesmo? Não, irmão, estou querendo dizer para você agora que nós, eu e você, somos esse reino de sacerdócio. Eu e você somos esse sacerdote que cuidamos desse templo. E você vai entender através da palavra do Senhor. Zacarias, ele recebe algumas profecias, não só apenas para aquele tempo, mas para um tempo futuro que estava por vir. E nós acabamos de ler e vamos explicar. Deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza, e vamos entrar propriamente dita na palavra do Senhor. Olha só o que vem dizer no versículo 1, queridos. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Pastor, que Josué é esse? É o Josué que era servo de Moisés? Não, querido, não era esse o Josué. Era Josué, o sumo sacerdote daquela época. E ele diz: Deus me mostra o sumo sacerdote que estava diante do anjo do Senhor. Quem era esse anjo do Senhor, pastor? Era o próprio Deus, era uma personificação. Quando nós vemos na Bíblia o anjo com letra maiúscula, é a personificação do Senhor. Josué estava diante de quem? Diante do Senhor. Mas preste atenção, mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué. Pronto para quê, queridos? Pronto para acusar. A palavra do Senhor nos diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele é o inimigo. Queridos, estava montado o tribunal. Presta atenção aqui, queridos, para você poder entender. Estava montado, estava o Deus, estava o nosso advogado, nosso Senhor Jesus Cristo, e também estava o inimigo de nossas vidas. O inimigo de nossas vidas pronto para quê, pastor? Pronto para nos acusar. E é isso que ele veio, querido, para nos acusar. Por isso que aqueles que andam na luz não tem nenhum momento, não tem nenhuma intimidade com trevas. Queridos, o sumo sacerdote estava diante de Deus, mas também do lado direito dele estava o inimigo pronto para acusar. Meu irmão, diante dele estava o inimigo para acusar o sumo sacerdote. Pasmem aqui nesse momento, queridos. Se nós andando com a vida reta diante do Senhor, Ele já está ali disposto para nos acusar. Imagina nós dando brechas. Se nós andamos em santidade diante do Senhor, Ele já está ali pronto para nos acusar. Imagina eu e você dando brecha para Ele. Estava lá aquele sumo sacerdote, queridos. Olha só, querido. Mas o Senhor disse a Satanás que o Senhor repreenda Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é esse uma lenha tirada do fogo. Algumas versões vão dizer: não é este um homem, um tição tirado do fogo. Queridos, o Senhor está disponível para nos advogar. O Senhor está disponível para nos advogar. Você pode abrir, por favor, em 1 João capítulo 2, versículo 1. Diz assim: caros filhinhos, essas palavras vos escrevo, para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, olha só que João escreve.
E se você voltar ao texto base que nós lemos sobre o livro do profeta Zacarias, você vai ver que quem estava lá diante de Deus, diante do anjo do Senhor e diante do inimigo, o acusador, estava lá diante de tudo, o próprio sumo sacerdote. E você acha que na nossa vida é diferente? Olha para mim, você acha que na sua vida é diferente? Pastor, em que momento acontece isso, querido? Acontece isso quando nós estamos disponíveis para fazer a obra do Senhor. E você se levanta para fazer a obra do Senhor, e o inimigo vai direto na tua mente e diz assim: você, é ou não é assim, igreja? Vocês estão aqui nessa noite ou não? Você que não trata bem o teu marido, você que é rude com a tua esposa, você, e começa a trazer o passado da tua história, e começa a trazer o passado. Você, é ou não é assim, gente? Vocês estão, faz ou não faz sentido? Ele está ali, querido, ele está ali, mas quem é que se levanta para advogar, para justificar a vida do sumo sacerdote Josué? O anjo do Senhor. E como é que se levanta hoje, queridos? Como é que isso acontece hoje, igreja? Isso acontece da mesma maneira. O nosso advogado, o nosso Senhor Jesus Cristo, o justo, aquele que foi 100% homem, que foi 100% Deus, que não errou, que não pecou, que tem autoridade para nos justificar. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite que acima de você, Ele deseja trocar as tuas vestes para você ter uma vida de santidade, para você servir ao Senhor em espírito e em verdade, para você amar ao teu próximo em verdade, sem palavras falsas. Vocês estão entendendo isso aqui nessa noite? Então, queridos, o sumo sacerdote estava lá, passando naquele tribunal. Meus irmãos, Josué estava lá sendo peneirado, o inimigo acusando. Quem se lembra da vida de Jó? A Bíblia diz que ele era um homem reto, que ele era um homem íntegro, o homem mais justo da sua época. E o inimigo se levanta diante de acusação diante de Jó, querido. Imagina na minha vida e na sua vida. Imagina na minha e na sua vida. Ele vai se levantar, ele vai voltar no teu passado, ele vai querer mexer na tua história, ele vai querer mexer na tua genealogia, ele vai querer levantar as histórias passadas, ele vai querer fazer justo. Mas a palavra do Senhor, no versículo 2, diz que o anjo do Senhor falou: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. Ei, queridos, o maior inimigo da obra do Senhor é o inimigo de nossas vidas, querendo nos parar, querendo colocar você no cabrecho e colocando palavras contrárias para você retroceder, dizendo assim: não vai. Quem você? Você que já traiu, você que já adulterou, você que já furtou. Queridos, mas nesta noite Deus está querendo falar com você, porque Ele quer mostrar em primeiro lugar as vestes sujas que você tem. Ele está querendo mostrar como você está. Ele está querendo mostrar a tua realidade. Querido, Jesus, acima de tudo, é um advogado fiel, e Ele diz quem nós somos, mas Ele está disponível para nos justificar diante de toda acusação do inimigo de nossas vidas. E no versículo 2, queridos, diz assim, ó: o sacerdote e Satanás estava lá, querido. O Senhor te repreenda. Esse não é um tição tirado do fogo. Pastor, o que é isso, um tição tirado do fogo? Na minha versão vai dizer assim: olha só, uma lenha. Você sabe daquele um pedaço de madeira queimado, fustigado, queridos? Foi aquilo que Zacarias estava profetizando sobre Josué. Diz assim: esse não é um homem que passou por provações. Esse não é um homem que passou por provações. Esse não é um homem que foi torrado, que passou por tudo isso, que foi levado para a Babilônia e teve que viver entre os exilados. Mas o Senhor estava lá. No versículo 3, queridos, nós vemos
dizer assim, abra aí por favor a sua Bíblia, e eu quero explicar isso para você. No versículo 3 diz assim: ora, Josué estava diante do anjo do Senhor vestido com roupas muito sujas. Josué, o sumo sacerdote, estava vestido com roupas muito sujas. Pastor, o que isso quer dizer, queridos? Todas as vezes que a Bíblia vem falar para mim e para você de roupa suja, Ele está falando de vida, Ele está falando de santidade, Ele está falando de integridade diante de Deus e diante dos homens. Queridos, o sumo sacerdote estava com roupas sujas. E se você for lá em Êxodo capítulo 26 ao 28, você vai ver um monte de ordenanças de Moisés, como o sumo sacerdote deveria estar. Você vai ver como as vestes, como as roupas deveriam estar. Queridos, e havia algo de imundo, algo de errado sobre a vida daquele sumo sacerdote. O pecado estava lá na vida daquele sumo sacerdote, queridos. E Deus estava lá diante do inimigo de nossas vidas, querendo justificar, mostrando para mim e para você que é possível diante do Senhor ter uma vida purificada. Queridos, o sangue de Jesus, Ele tem de poder purificar toda a nossa vida. Isaías vai dizer que se nossos pecados podem ser vermelhos como escarlate, mas o sangue do Cordeiro tem poder para nos purificar. Queridos, quanto tempo eu e você ficamos parados, olhando para trás, olhando para as nossas vidas passadas e dizendo: eu não sou digno. Sim, nós não somos dignos, mas através do sacrifício do Cordeiro, nós somos chamados, meus queridos, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Então aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que traía não trai mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que usava droga não usa mais, porque nós somos o sacerdócio real do Senhor, nós somos a geração eleita, nós somos a igreja que vai subir, nós somos a igreja, querido, que Ele vai nos buscar. Por isso que você tem autoridade na sua vida de dizer assim: em nome de Jesus, nós te repreendemos. E a Bíblia diz que por 7 caminhos ele foge, irmão. Por 7 caminhos ele bate retirada. Por 7 caminhos. Por isso que você pode colocar, pai e mãe, a mão na cabeça do teu filho e dizer assim: ele vai ser alguém, ele vai ser um homem do Senhor, ela vai ser uma mulher do Senhor. Queridos, ele tem autoridade. Jesus, ele nos comprou por um alto preço na cruz do Calvário. Queridos, abra aí por favor, Hebreus capítulo 10, versículo 1. Tem palavra para você, viu, querido? Não é pão seco não, viu? Hebreus capítulo 10, versículo 1. Diz assim: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Pode passar. Os sacrifícios repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados uma vez por todas, e com a consciência dos seus pecados teria desaparecido. Esses versículos que nós lemos, algumas versões, eu gosto da versão que diz: a lei é apenas uma sombra daquilo que estaria por vir. O que é uma sombra? Uma sombra é uma sombra. A sombra não reflete aquilo que verdadeiramente é. Não sei se você já teve
a curiosidade, mas quando os aviões estão voando baixinho, passa a sombra, por mais que você, quem já voou de avião sabe, você vai ver aqui o menino amarelo ficar olhando para baixo, ficar olhando. E você pode ver que a sombra do avião de maneira nenhuma diz o tamanho que ela é. E queridos, é isso aí que a gente está vendo. A lei era incapaz de purificar uma vez por todas, mas através do sacrifício de Jesus. Eu estou querendo dizer que você não vai ter lutas? Não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer, irmão, que Ele é capaz de nos purificar. Agora, manter as vestes limpas é obrigação minha e sua, que eu vou falar daqui a pouco. A lei era incapaz, queridos. As vestes de Josué estavam sujas, estavam muito sujas. Olha só, queridos, mas havia uma ordem do anjo do Senhor. Disse assim, abra aí por favor, queridos, que isso é boa nova. No versículo 4, Zacarias capítulo 3, versículo 4 vai dizer: o anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E Josué lhe disse: eis que tirarei de você sua iniquidade e agora o vestirei com roupas finas. Queridos, quem é capaz de fazer isso na nossa vida se não é o próprio Cristo? Quem lembra de José lá na cadeia, largado, mais de 3 anos lá? Esqueceram dele. O copeiro esqueceu dele lá. Mas havia quando Deus chegou o tempo do Senhor, aquele que havia autoridade naquela época era Faraó. Disse assim: manda chamar aquele homem, manda botar vestes limpas, manda ele fazer a barba, manda colocar calçado novo nele, manda ele se perfumar, porque, meus irmãos, quando nós nos apresentarmos diante daquele que vive eternamente, nós não nos apresentaremos de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você precisa estar vestidos com as vestes nuspiciais do Cordeiro, porque o Senhor Jesus, Ele vai voltar, e naquele grande dia você precisa estar com as suas vestes limpas de santidade. Você precisa estar com as suas vestes limpas. Você precisa estar com a sua veste limpa. Queridos, nós precisamos estar com as nossas vestes limpas. E aqui, queridos, eu quero trazer algo muito valioso para você. Para quem não sabe, eu já passei um tempo na Marinha. Existe ainda o uniforme branco. Graças a Deus pela vida da dona Natália. Ela tinha um prazer de lavar o meu uniforme. E se você prestar atenção em uniforme branco, talvez quem trabalha aqui na área de enfermagem também saiba disso. As donas de casa, as mães, melhor ainda falando. Roupa branca, cair qualquer coisinha nela, o que é que aparece? Aparece logo a mancha, querido. E o que é que eu quero te alertar com isso? Cuidado com as coisas pequenininhas da tua vida. Cuidado com as coisas pequenininhas da tua vida. Cuidado com as coisas pequenininhas que vêm te roubando e vêm manchando as tuas vestes. Cuidado com as palavras, cuidado com os sentimentos, cuidado com as emoções, cuidado com o que você vê, cuidado com aquilo que você ouve. Agora eu quero fazer algo aqui. Esses dias nós estávamos aqui com os jovens adolescentes e perguntando: pastor, música do mundo é pecado? Querido, a Bíblia não diz nada que a música do mundo é pecado. Mas eu entendi, querido, que aquilo que eu ouço, eu reproduzo. Aquilo que eu vejo, eu reproduzo. Pastor, assistir uma série do Netflix é pecado? Claro que não é pecado, querido. Mas preste atenção àquilo que você está vendo. Aquele adultério daquela série que você está vendo. Você não parou para pensar se você ia adulterar o teu esposo ou não? Quem nunca parou para pensar, me perdoe.
Mas todos os amigos que um dia eu conversei, daqueles que assistem, um dia, no momento de luta, você olhou para aquele negócio lá e falou assim: eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Pastor, assistir a novela da Rede Globo é pecado? Meu irmão, preste atenção, aquilo não era nem para estar falando aqui no altar. Minha querida, meu querido, se você assiste isso ainda, me chame que eu quero fazer um momento de você cura e libertação. Porque sem comentários, pode me chamar que eu vou te ajudar. Querido, pensa num cara noveleiro, era eu. Pergunta a Priscila, chegava do trabalho e assistia aquelas novelas todinha, mano. É, misericórdia mesmo. Queridos, por favor, cuidado com as coisas pequenas que te levam longe da presença do Senhor. Pastor, isso é pecado? Não, querido, mas isso está te levando longe. Aí um dia, quando você vai ver, se você não toma a palavra de Deus como parâmetro, querido, se você não medita nessa palavra de dia e de noite, tem algo de errado contigo. Eu tomo como exemplo hoje homens e mulheres do Senhor. Queridos, quantas famílias hoje estão em falência por causa de aposta? Os jovens adolescentes mandando mensagem para mim direto: pastor, apostar em bet e não sei do que das quantas. Meu irmão, tem gente que está gastando 70% do seu salário, tirando os leites da boca do menino dele para apostar. Aí me diz que se isso não é pecado. Me diz se isso não é pecado, Paulo. Se você é um pai de família e você está lá apostando naquele negócio lá. Meus irmãos, cuidado com as coisas pequenas. Cuidado com aquilo que está te levando para longe da presença do Senhor. E para a gente não fugir, abra aí por gentileza Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Cantares 2:15 diz assim: peguem as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão sem flor. Sabe as coisinhas do casamento? Irmãos, experimenta aí uma semana sem você e a sua esposa terem um momento a sós de vocês dois, para você ver o que é que acontece. Não estou querendo dizer, irmão, só estou falando relacionado a sexo, não. Estou falando de intimidade de casal, de conversa. Eu estou querendo dizer isso, irmãos. Eu estou querendo dizer para você, estou querendo falar para você, que assim como essas raposinhas que Salomão escreve, dizendo que roubava as flores da vinha, é assim também o nosso relacionamento com o Senhor. É assim o nosso relacionamento de intimidade com Cristo. E essas coisinhas pequenininhas vão manchando as nossas vestes e nos deixando longe da presença do Senhor. E o sacrifício de Cristo, ele se torna em vão. O sacrifício de Cristo, ele se torna em vão, queridos. Se torna em vão. Mas prestem atenção, queridos, há novas vestes para mim e para você. Há novas vestes, vestes purificadas, vestes limpas, queridos. Como deu o exemplo para você da Marinha, de qualquer outro lugar. Lá nós tínhamos revista de uniforme. E passava, o general passava, o almirante passava, e ele olhava para as nossas vestes, ele olhava para a nossa postura. E vai chegar o grande dia onde o Supremo, o Senhor dos Exércitos, vai passar em revista na sua igreja. E se você não tiver com as vestes limpas, queridos, me desculpa, na porta estreita você não passa. Se você não tiver com as tuas vestes limpas, na porta estreita você não passa. Pastor, que sermão é esse, pastor? É o sermão do reino dos céus, porque eu prefiro que você esteja nos céus comigo e adorando ao Senhor, do que você esteja, meu irmão, na porta larga, onde vai queimar
a verme, onde vai queimar, Senhor, onde vai queimar. E naquele lugar não foi o lugar que o Senhor Jesus preparou para mim e para você. Não foi o lugar que Jesus preparou para mim e para você. Nós queremos chegar naquele grande dia ouvindo: servo bom e fiel. Queridos, olha o versículo. Veja, eu tirei de você o seu pecado e vestirei com os trajes nobres, com roupas finas. Queridos, prestem atenção naquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo, já fez na cruz do Calvário. Prestem atenção naquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez por amor a mim, por amor a você. E diz assim, olha só, Ele ainda vai além, queridos. No versículo 5 ele diz também: então eu disse, põe o turbante limpo na cabeça dele. Que está escrito nesse turbante, querido: santidade ao Senhor. Diga comigo: santidade ao Senhor. O sacerdote usava, queridos, um turbante, a mitra, onde estava escrito aqui: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor, queridos. Como nós lá lemos no livro de Hebreus, se a lei era apenas uma sombra. O que era a lei, pastor? Aquela da época antes de Cristo vir, só era uma sombra. Será que agora também nós temos esse nome? Claro, queridos. Querido, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nas nossas vestes, o corpo por inteiro. Queridos, Cristo, eu entendo, queridos, que está aqui renovando a autoridade da vida daquele sacerdote. Porque, irmãos, que tem algo terrível na vida de um filho de Deus, é uma vida sem autoridade. É uma vida sem autoridade diante dos homens e diante de Deus, queridos. Eu não estou querendo dizer para você que você tem saído por aí dando carteirada, nem nada disso. Eu estou querendo dizer para você que quando Deus diz para o sumo sacerdote Josué: coloca também um turbante novo na cabeça dele, Ele está renovando a autoridade sobre a vida de Josué. Ele está renovando a autoridade, dizendo assim: aquilo que um dia você foi envergonhado, eu estou habilitando você novamente a fazer aquilo que eu te mandei fazer. Que graça é essa, querido? Que amor é esse? Jesus, querido, fez a mesma coisa conosco. Jesus fez a mesma coisa comigo e contigo. Queridos, nesse momento Jesus está renovando a aliança. Deus está renovando a aliança com aquele sumo sacerdote. Deus está renovando a aliança. Estamos habilitados novamente para o serviço na obra do Senhor. Estávamos conversando na semana passada aqui nessa igreja sobre tudo aquilo que envergonha o corpo do Senhor. Quando eu falo igreja de âmbito geral, a igreja que ela é marcada por escândalos, que ela é marcada por depravações, que muitas das vezes, queridos, nós estamos passando por um lugar e diz assim: pô, tu é crente? E as pessoas dizem assim: pô, o pastor fulano de tal deu um BO, a igreja tal fez aquilo. Mas Jesus nessa noite, queridos, está falando para mim e para você: eu estou colocando o turbante novo, eu estou reabilitando você para o serviço, eu estou trazendo você novamente para fazer aquilo que eu te mandei fazer. Ei, você caiu, eu estou te trazendo novamente. Passa por um processo, obviamente, mas Deus está nos habilitando novamente para fazer a vontade dEle, queridos. Nós temos uma aliança com o Senhor, nós temos uma aliança com Cristo. Amém, gente? E aqui agora entra a nossa parte. No versículo 7 ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Obediência, querido. Submissão, dependência.
Ele diz assim, ó querido, se você andar nos meus caminhos. Isso mostra que a nossa conversão não foi apenas um momento de emocionalismo. Por mais que o inimigo tente falar isso para você, eu quero dizer para você nessa noite que o teu momento onde você levantou as mãos diante do Senhor não foi emocionalismo. Você entendeu aquilo que Deus fez por você. Agora você vai retribuir, você vai tomar todo cuidado para você andar diante do Senhor com uma vida santa. Você vai andar com todo cuidado para você andar com a vida remida diante do Senhor. O que é isso, pastor? Eu vou fechar todas as brechas. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda de escarnecedores. Bem-aventurado aquele que entendeu. Querido, sai da roda onde Jesus Cristo falou para você já sair a tempo. O que tu está insistindo nessa roda? Por que tu está insistindo ainda nessa convivência? Por que você está insistindo ainda tanto nesse relacionamento menino e menina, se você sabe que está te levando a pecar? Isso agora é a tua parte que você faz por aquilo que você entendeu que Cristo fez por você na cruz. Essa é a parte, queridos. Essa é a parte. Você vai ter todo cuidado. Você já não vai andar como criança. Daniel, meu filhinho pequenininho, recebeu uma bermuda branca. Aí a Priscila olhou um para o outro e disse assim, meu Deus do céu. Já viu Daniel todo sujo naquela igreja, se bolando, pegando bola, indo para aquela igreja. Vamos jogar bola, queridos. É criança, a gente pode impedir isso? Não, é criança. Por isso que a Bíblia está dizendo que quando eu era criança, eu andava como criança, eu me vestia como menino, eu andava como menino, eu falava como menino. Mas chegou uma maior idade que eu já não posso mais ter as mesmas atitudes de menino. E quando você não é mais menino, você não sai se esfregando nas paredes por aí do outro lugar. Quando vem irmão te abraçar, você fala, opa, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu estou querendo dizer, irmãos, que nós vamos viver uma religiosidade, não. Eu estou querendo dizer, irmãos, que nós estamos aqui para influenciar, não para ser influenciado. Nós estamos aqui para ser sal e luz da terra. Mas o que nós vemos é os filhos de Jesus, muitas das vezes, revoltadinhos na casa do Senhor. Até como filho pródigo, olhando para o mundo, olhando para o pecado, querendo se lambuzar no pecado e sujar as suas vestes inteiras. Estão olhando, estão dentro da igreja, mas estão brilhando com a luz. Os olhos estão brilhando. Presta atenção aqui, você jovem adolescente. Presta atenção, olha para mim aqui. Jovem adolescente, olha para mim. Olha para mim. Está dentro da igreja e está com os olhinhos lá para o mundo, querendo se lambuzar no pecado. O pai e a mãe estão falando, mas está aqui, bicudo, com a cara fechada, com a cara amarrada. Mas pai e mãe, olha para mim, enquanto você tem autoridade, manda esse menino vir para a igreja. Enquanto você tem autoridade, manda esse menino vir para a igreja. Enquanto você está lá, não estou querendo dizer quem come no meu pirão, prova do meu cinturão, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas enquanto você tem autoridade, você coloca as rédeas da sua casa. Não deixa namorar com qualquer um, não deixa se envolver com qualquer um. E você também, homem, seja esse sacerdote da sua casa. Olhe para dentro da sua casa. A gente fala muito sobre o ID do Senhor, mas estava refletindo, tem nada a ver com essa passagem, mas eu sinto que eu tenho que falar aqui agora. A passagem do endemoniado gadareno. Quando ele é liberto, está com as suas vestes limpas, está com tudo certinho. Ele quer ir pronto para Jesus. Jesus disse, não, você não vai ir, você vai vir, você vai para a tua casa. Você vai testemunhar dentro do teu lar. Você vai testemunhar para aqueles que estão do lado do teu lado, que você está com as vestes lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, nós devemos preservar essas vestes limpas.
Nós não somos mais crianças. Precisamos desse amadurecimento. Precisamos desse amadurecimento. Por isso, queridos, a palavra de Deus diz assim: se você andar nos meus caminhos e nos meus preceitos. Jesus exige de nós obediência, querido. Jesus exige de nós que nós andamos nessa vida de obediência. E no final nós vemos esses versículos, o Senhor falando com o seu povo, dizendo assim: portanto escute Josué, sumo sacerdote, e você e seus companheiros estão sentados diante de você, porque esses homens são um sinal do que há por vir. Eis que farei vir o meu servo, o renovo. Que renovo é esse, queridos? Ele está falando, ele está profetizando do nosso próprio Cristo. O renovo para as nossas vidas, o renovo para as nossas casas, o renovo para as nossas caminhadas. Jesus está falando para mim, para você, que o renovo do Senhor está em nosso meio. O renovo do Senhor está nessa casa, mudando histórias, trazendo destinos que Ele mesmo escolheu para você. Pastor, eu posso viver isso de vestes sujas? Eu posso viver isso, pastor, de qualquer jeito, de qualquer maneira? Irmãos, novidade de vida nós só vivemos quando nós estamos diante com a vida alinhada com o de Cristo. Não existe novidade de vida, queridos, nenhuma que te leve longe da presença do Senhor. O meu servo renovo, o meu servo renovo, ele diz, olha só, ele está indo, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, esta pedra única, estão os 7 olhos, eis que gravarei a minha inscrição, diz o Senhor, e tirarei iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Deus está nos prometendo, querido, uma vida, irmãos, uma vida lavada, uma vida remida diante do Senhor. Então, queridos, nessa noite, o Senhor está chamando a sua igreja para trocar as suas vestes, para limpar as suas vestes. Irmãos, o sangue de Jesus, ele tem poder para nos purificar de tudo. Pastor, e eu posso, pastor, o Senhor não sabe a minha história, o Senhor não sabe a minha trajetória, pastor, o Senhor não sabe da onde eu vim. Será que isso pode acontecer comigo também? Pode, querido. A Bíblia, igual que eu e você nós temos e nós lemos, diz assim: esquecendo das coisas que ficaram para trás. Esquecendo das coisas que ficaram para trás. O Senhor Jesus Cristo está voltando, querido. E Ele vai vir buscar uma noiva lavada e remida pelo sangue dele mesmo na cruz. É noite de você se colocar diante da presença do Senhor. Mas pastor, eu tenho 20 anos de igreja, eu nasci na igreja. Irmãos, isso não te habilita que naquele grande dia você vai estar com Ele. Me desculpa. Isso não diz que você naquele grande dia você vai estar com Ele. Na cruz, lá no Calvário, tinham 2 ladrões que estavam do lado de Jesus, um à sua direita, outro à sua esquerda. Quem está lendo
Não precisa levantar, nós estamos no plano bíblico. Amém ou não amém, gente? O pessoal do discipulado também está no plano bíblico. E cada vez que nós estamos lendo a Bíblia, Deus sempre fala algo, né? Eu nunca tinha observado que os dois ladrões, a gente sempre fala, né? Que um foi salvo, o outro não. Mas os dois estavam no mesmo momento falando de Jesus. Mas chega um momento, queridos, que um deles cai em si, onde ele diz: olha só, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, essa mesma habilitação, essa mesma limpagem das vestes também estava naquele lugar, naquele momento. E essa graça está disponível para mim, para você, nesta noite, para nós lavarmos, trocarmos as nossas vestes diante do lavar purificador do sangue de Jesus. Nenhuma outra religião prega isso, querido. Nenhuma outra religião prega isso. Feche seus olhos, por favor. Se nós quiséssemos o templo ainda mais cheio, poderíamos estar falando com outra mensagem. Mas nós queremos ser fiéis àquilo que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu, que é uma vestes limpas, vestes purificadas diante do Senhor. A noiva que está esperando o noivo é a noiva que está com as vestes limpas, que está toda hora: Senhor, Tu sondas e me conheces, sabe o meu deitar e sabe o meu levantar. É a noiva que está com as suas lamparinas acesas. É a noiva que está disponível, está esperando ansiosamente pela volta de Jesus, que está esperando desesperadamente a volta do Senhor.